Meu nome é Yuri Castelo Branco de Vasconcelos, moro em Brasília. E se eu tivesse que dar um depoimento sobre o crudivorismo, seria como uma forma de vida. Porque realmente quando a gente entra no conceito do crudivorismo como um organismo vivo que está sendo ingerido, a gente tende a uma compreensão maior do ato alimentar. E além disso, quando sempre tem aquela fase em que a gente quer entender melhor o que nos acontece, por que há tanta mudança quando a gente passa por essa alimentação. Porque no início eu comecei para curar artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que ataca as articulações, é uma artrite deformante. E já há um ano, minha mãe já tinha 5 anos dessa doença, e a gente passou, já tem 1 ano e meio que estamos nessa alimentação. Com 1 ano, ela relatava 90% de cura. E a gente chegou a caminhar mais 10% ou perto disso, porque hoje em dia dor é coisa ocasional, é devido ao estresse, a partir da vitamina D, que é o que faltava. E aí a gente volta ao tratamento higienista do passado, um tratamento antigo praticado por médicos, por várias sociedades, que consiste em dar geralmente alimentos crus, muita verdura principalmente, para curar doenças, na qual se usam os pilares da água, alimentação natural e o sol, que é onde forma a vitamina D. Então a gente obteve a cura da artrite reumatoide, que é uma doença com histórico de cura, tanto pela vitamina D, que é o sol, quanto pela alimentação viva, que foi aí que a gente chegou. Eu li um depoimento e falei: mãe, essa alimentação é também para você. Porque eu já estava uns 3 meses já nessa alimentação, que eu já tinha buscado para ganhar energia. Queria descobrir qual era a melhor alimentação que eu podia exercer na minha vida, qual era a alimentação mais saudável do mundo. Aí eu pesquisei isso no Google, achei um site que me indicava para comer verduras, a porcentagem, a quantidade, e foi a melhor coisa que eu fiz. Ao longo de 1 mês assim eu mudei bastante, e ao longo de 1 ano então a coisa foi muito boa, porque ao mesmo tempo que essa alimentação a gente pode chamar de mais sutil, mais energética, ela, por ser mais completa, favorece a percepção que a gente tem dentro do nosso próprio corpo. A gente entende muitas vezes o incômodo físico se reflete no incômodo mental, e o incômodo mental também vai gerar incômodo físico com mais facilidade se você tiver uma alimentação ruim. Então a gente passa a ter um poder de se gerenciar com mais facilidade. Então a gente tem um poder maior sobre o nosso sono. A fome, então, a gente pode dizer que não tem fome, porque a fome fisiológica vem após 60 dias de não comer nada que lhe dê caloria, só água, né? Isso é um conceito médico, né? Que essa fome fisiológica viria da garganta. A maioria das pessoas, quando falam tenho fome, quero comer, preciso de comida, elas estão pensando é o que diria, a gente chama de vício, né? Mas assim, como a alimentação cozida ela é pobre em enzimas, nosso corpo sempre fica com uma certa baixa enzimática. Então ele tá sempre produzindo enzimas para digerir um alimento. E com isso vai causando um desgaste nas glândulas. Que quase todas as pessoas, isso é um consenso médico também, a gente pode pesquisar, que quando chegam a 40 anos, quase todo mundo tem deficiência de ácido clorídrico no estômago. Ou seja, o estômago é fraco. Então, a gente pode dizer sim que isso é decorrente da alimentação cozida. E também, principalmente da alimentação desnaturada. Porque quanto mais desnaturado, mais morto o alimento, mais ele vai exigir do nosso corpo, mais vai haver um desgaste ao longo do tempo e mais vai ser fácil as doenças. Porque o alimento desnaturado ele também vem com maior carga tóxica, né? Que a desnaturação é assim, quando você tira enzimas do alimento, tem que repor essas enzimas, porque na natureza tudo vem inteiro. Vamos criar esse conceito, né? Então aí você pega o alimento que você tirou as enzimas porque botou no fogo, que ele perde 100% das enzimas. Basta ficar acima de 15 minutos aos 42 graus, perdeu tudo.
Aí o seu corpo, para repor as enzimas para poder digerir o alimento, eles usa minerais, que aí vão para as glândulas que criam o processo enzimático, né? A enzima para digerir amido, para digerir proteína, e assim vai. E nesse processo há um desgaste mesmo, você sente que o seu corpo está se cansando. Aí que vem aquela letargia após a alimentação. Na alimentação viva isso não existe. A gente fica com mais energia, é diferente. E não dá aquele sobe e desce, principalmente quando você come açúcar, né? Porque açúcar assim, te dá um baque de energia para depois descer. Aí você vai tomar café, a mesma coisa, né? Essa dança. E a alimentação viva não tem isso. É tudo muito retilíneo. Você sente essa paz. Tanto que muita gente passa 21 dias em spas que oferece alimentação viva e relatam experiências espirituais. Falam, nossa, eu nunca me senti tão bem, estou ótimo, sinto paz. Porque realmente a nossa mente fica mais serena. A meditação é super facilitada para quem medita. Você sente a diferença. Experimenta ficar 2 dias só à base de sucos verdes. Vai sentir. Inclusive, os médicos recomendam 1 dia por semana, em jejum. Que pode ser um jejum de suco verde, até melhor. Então, aí o corpo tem que repor tanto as enzimas que se perdem, quanto os minerais. Que é o que acontece com a farinha de trigo, por exemplo. Ou o açúcar. A maioria dos alimentos da natureza, quando tem açúcar, frutose, eles têm cálcio junto. Então você come um alimento que só tem o açúcar. Incrível que pareça, o cálcio é necessário. A gente pode criar esse conceito, né, da coisa inteira, né, seria um conceito holístico. Mas quando a gente come açúcar, o corpo rouba cálcio dos dentes para poder lidar com esse açúcar. É quase um mecanismo natural. É uma forma de criar alcalinidade, né? Para respeitar os processos biológicos. Ou seja, respeitar a natureza, o modo como ela é inteiramente. Aí que vem o alimento morto. O alimento morto, quando chega, ele é reconhecido tal como se fosse um patógeno. Ou seja, um vírus, uma bactéria. Ou seja, é um corpo estranho. O alimento, quando você mata ele, é reconhecido como um corpo estranho. A gente chama isso de leucocitose digestiva. Então esse aí é um dos conceitos da alimentação viva para explicar a diferença de energia. É uma das formas que a gente desgasta muito o nosso corpo. Ao longo de um dia de alimentação cozida, você libera 40.000 leucócitos. Isso é muita coisa. E é uma das explicações para dizer por que a alimentação viva dá tanta energia. Porque não há esse desgaste, não há liberação de glóbulos brancos desse modo. E a média das pessoas passam a dormir 1h30 menos. Do mesmo modo que acontece com o yoga. Muita gente relata dormir 1h30 menos também, quando pratica yoga, meditação. E tirando essa parte energética e fisiológica, quando a gente muda a alimentação, a gente tende a focar muito no processo alimentar, porque a gente passa a notar pontos obscuros que a muita gente não se percebe. Então, na nossa sociedade, a gente tem um vício muito grande por comida, mas tanto pela comida que realmente vicia, o glúten, tem proteínas que causam um vício semelhante ao açúcar. Quem quiser pesquise, não faz bem esse trigo de hoje em dia. Só 10% do trigo, que é o de semente, pode ser ingerido sem problema. O trigo sarraceno. E o leite tem a caseína, parente da morfina. O açúcar a gente nem fala, que tem estudos que comprovam, os ratos se viciam mais. Os ratos têm um sistema parecido com o nosso. Eles preferem o açúcar à cocaína. Então, se a gente pegar toda essa alimentação que é centrada nesses 3 ingredientes, que é a convencional, a gente imagina por que tanta gente come o tempo inteiro, ou que acaba se viciando mesmo, tendo a alimentação como um dos pilares da própria vida. Assim, não é que não seja, mas fica uma coisa para ter prazer, uma coisa muito focada, assim. Se falta aquilo ali, você se espanta, né?
E tem muito aquela história do prazer. Se a gente tanto mudando a alimentação, não, a gente acaba focando o nosso prazer na vida nisso. A gente tem que ter várias formas de captar o prazer para não ter excesso, né? Todas as atividades devem ser prazerosas. Conceito importante para a gente levar em conta sempre na alimentação. Porque senão a gente vai acabar achando que fazendo uma receita boa, gostosa, a gente vai ficar feliz para sempre. A gente começa a ver essa necessidade, principalmente quando a gente muda da alimentação convencional para viva. A gente vê que nossos familiares passam um tempo, às vezes exagerando mesmo, porque elas sentem essa necessidade fisiológica, é uma forma de reparar. No início isso é saudável, comer demais na alimentação viva. Não é algo que a gente deva se preocupar, até porque a gente começa a repor os nutrientes de uma forma muito mais rápida. Que aqui tá, a maioria das pessoas tem falta, por exemplo, de magnésio, que é a molécula, ou que é um mineral, que tem praticamente nas verduras, em todas. Para repor esse mineral que falta, aliás, é de 60% a 80%, depende do estudo, da população mundial. Você deve comer 5 porções de verduras diariamente. Ou seja, quase ninguém faz isso. Aí que vem o poder do cloreto de magnésio para curar enfermidades que a gente nem imagina, que às vezes tem uma relação direta. Até epilepsia eu li um caso de cura, porque o magnésio está em todas as células, inclusive no cérebro. E é um problema centrado no cérebro, a epilepsia. Então, a esquizofrenia também, já que eu citei, a gente vê a cura de esquizofrenia muito comum, é até dita como facilitada se você tira carne. Carne é um alimento que realmente te adensa o corpo, porque ele necessita muito do seu metabolismo, sobrecarrega o sangue, porque a forma como ele é digerido, ele realmente cria muita necessidade de reparo pelo próprio corpo. Além de putrefar rapidamente o intestino, e aí quem come carne tem que necessariamente usar bactérias benéficas. Então aí na esquizofrenia, quando você tira carne, já relatam uma melhora incrível dos esquizofrênicos, tirando o trigo também. Mas a cura ela é muito recorrente quando você, além de tirar carne, trigo e também o leite, faz a alimentação viva e o que chamam de jejum, um jejum higienista. Que aí é bom que seja com acompanhamento médico e não precisa ser grande, assim, bastam até 20 dias, mas isso aí é outro tema. Então, é uma coisa que a gente vê. Se melhora a pessoa que está com uma condição ruim, a gente também melhora. Então, o fluxo de sangue no cérebro, ele é muito prejudicado após a alimentação. Então, parte da letargia é porque você está direcionando a energia, o seu metabolismo direciona o sangue, que passa a processar o alimento. Então, dá realmente uma canseirazinha, um cansaço. Na alimentação viva isso não vem. E aí que tá, no terceiro dia isso se intensifica, que você começa a se achar com fome. Porque realmente esses estados são como drogas. Que é o mesmo mecanismo das drogas também, elas deprimem parte do nosso processo no cérebro. E só que é com uma baixa intensidade. O açúcar, por exemplo, eu andei lendo que ele é como se fosse 10 vezes menos ativo nesse processo que a cocaína. O que é muito pouco, né? Porque, imagina, você comer açúcar todo dia, você está se drogando. Isso é verdade, né? Como eu citei, foi um documentário que eu vi extenso, falando da relação da cocaína com o açúcar. O açúcar vicia mais do que a cocaína, no experimento em ratos. Então a gente vê o mecanismo do vício, que é o que realmente é um foco grande da alimentação viva. A gente sabe que vai sentir falta do alimento cozido. E para que a gente come alimento cozido? É questão de cultura. Então a gente passa de pai para filho, aí você fala que está no cru, aí ele chega com aquele conselho, mas não tem prazer na sua vida. Aí você fala, realmente não tem, porque você está iniciando. Aí você vai, cai na live e fala, para quê? O que você está ganhando? Se você não for um doente buscando a cura, você muitas vezes vai voltar e não vai ter o apoio que você precisava. Então aí quando você conhece os conceitos do metabolismo, que quem está na alimentação viva vai viver 150 anos, né? Isso é uma estimativa. E quem está numa dieta boa também,
semelhante aos que os índios, pessoas que não entraram em contato com a civilização moderna, ocidental, praticam, tem aí no máximo 120. Para você ver a diferença de não comer alimento cozido. E olha que esse povo não come glúten, nem leite, nem trigo, que todo mundo tem que largar. Então, é uma coisa que a gente tem que observar, ter essa firmeza de entrar nesse processo para entender que a nossa língua demora 15 dias para se adaptar ao novo sabor. Nosso corpo parece que para viciar de qualquer droga são 2 meses e meio. As drogas mais fortes, heroína, cocaína e o açúcar também. Então, 2 meses e meio a 4 meses é um tempo que você, se você quiser realmente experimentar, pode sentir o poder do alimento cru. Realmente adaptar a sua fisiologia. Porque o corpo, quando ele recebe um novo estímulo, ele tem que fabricar novas enzimas. É igual um carnívoro. Carnívoro, largar a carne de uma vez não funciona. Pessoa que come carne. Tem que largar aos poucos. Então, na alimentação viva, a gente também faz uma adaptação gradual. Tipo, 10% a cada mês você aumenta. Você come 40% cru, você vai aumentando até chegar a 80%. Aí de 80%, se você quiser ir para 100%, é o ideal. Mas com 80% você consegue manter uma vida tranquila. Mas sem a diferença é grande. É grande. É muito grande mesmo. Chega a ser 50% melhor. De 80% para 100%. Isso é uma opinião minha. Mas aí os especialistas falam que não. Mas tem um estímulo para muco, né? Para reter muco e água no seu corpo. Quando você come alimento cozido, por exemplo. Que não tem se você come 100% cru. Você sente isso. É igual usar sal ou não. Que é outra questão. Que a gente deve usar o sal integral, né? Puro, marinho. Então essa a minha contribuição, né? E além disso existe tanto a adaptação gradual quanto um método que envolve jejum, água, um método seguro. Que né? Não é jejum longo, é poucos dias. Para você renovar o seu paladar rapidamente. Aí às vezes você acha até um limão gostoso. E aí que tá, quando você muda a alimentação, seu paladar se aguça de tal modo que você acha um limão doce. Igual quem? O bebê. E eu vejo que tem pouco tempo. Mas para falar do bebê. O bebê, quando ele recebe alimentação cozida, ele recebe o estímulo para criar muco no seu corpo para reter o processo de acidez, para que não chegue a afetar o pH do intestino. Porque a alimentação cozida ela altera o pH do corpo, de certo modo. Por isso que a gente tem que ingerir, segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% de alimentos crus. Mas o ideal não é 60%. E aí ele recebe esse estímulo e começa a ter aqueles problemas de coriza, flatulências demais na infância. Quando ele, assim, durante o primeiro ano de vida, principalmente, o segundo. E principalmente quando começa a receber aqueles alimentos que são mais desnaturados, né? Quem já sabe, né? O açúcar, farinha de trigo. E o leite. Ele também tem processo de atrapalhar a digestão por causa da caseína, que é o maior problema do leite, não é a lactase, né? Então ele recebe esse estímulo, passa a ter coriza o tempo inteiro, flatulência, coisa que quando ele ingere só o natural, não tem. Tem gente já tendo filhos que já começou com alimentação viva. Aí com a criança tem uma dieta mais especial, você tem que focar em certos nutrientes, né? Que seria a vitamina A, são vários. E é importante observar a alimentação do bebê, que é diferente, tem que ter uma atenção especial. E não confie no nutricionista para isso, porque ele não vai saber dar uma dieta de alimento cru. Vai ter que pesquisar, buscar crudívoros ou especialistas mesmo, pessoas que conheçam, alguns nutricionistas ou nutrólogos que você saiba que conhecem dessas questões. Poderia citar as curas, né? Naturais, praticamente tudo se cura se a gente soubesse alimentar. E a forma de acelerar isso com ingredientes especiais, né? Um terapeuta conhece muito bem e a diferença é grande. Se você usar um ingrediente que acelere a cura da sua doença, você pode se curar em metade do tempo, tranquilamente. Mas a dieta tem que sempre acompanhar. Até o câncer acompanhado de dieta fica melhor do que qualquer outros métodos agressivos. Mas sem dieta você pode usar o que for. Há pessoas que não conseguem se curar. Pode usar o que for, pode usar babosa, cacto. Tem que mudar a dieta. Obrigado.